Sinergia por Dr. José Carlos Carturan Filho. Capítulo 1. Introdução. Olá, meu amigo, olá, minha amiga. É uma satisfação tê-la por aqui para nós iniciarmos mais uma trilha de aprendizagem. Nessa caminhada que talvez para você esteja apenas começando, mas também é possível que esteja já a passos largos ante como você começou essa trilha de aprendizagem conosco da Eleven, por meio da Eleven Academy ou da Eleven Flix. E o assunto desta trilha, de uma trilha mais curta, porém bem objetiva e extremamente importante, porque trata-se de um assunto que é muito tênue, é muito sutil e as pessoas não conseguem muitas vezes trazer isso para o concreto, trazer esse assunto para a prática. Uma trilha muito bacana falando sobre sinergia. Eu não sei se você já ouviu falar essa palavra, sinergia. É muito normal as pessoas chegarem em alguns pedidos para treinamentos e dizerem assim: Carturan, nós queremos que dentro desse treinamento ou dentro desse team building você trabalhe a sinergia da equipe, que nós trabalhemos melhor o quesito sinergia. Não sei se você já parou para pensar nisso, mas sinergia é uma daquelas palavras que talvez nós saibamos do que se trata, mas também não é tão fácil de nós explicarmos basicamente o que é sinergia. E por que motivo talvez você esteja pensando? Porque a sinergia traz consigo um conceito mais abstrato, um pouco mais subjetivo. Como, por exemplo, explicar que equipes compostas por profissionais extremamente competentes, capacitados, com boa formação acadêmica, com alta experiência dentro do serviço que executa, com uma gama de oportunidades dentro da empresa, não consegue trazer bons resultados. Em contrapartida, às vezes uma equipe não tão bem preparada, formada por profissionais menos experientes e até mesmo com menos tempo de função dentro do serviço, consegue desenvolver um trabalho magnífico e trazer resultados até surpreendentes. Em que consiste essa máxima, essa gama de considerações que as pessoas fazem e que fogem um pouco à parte lógica, racional? E é claro, nós não queremos trazer isso aqui, esse tema aqui, de modo tão subjetivo que seja impossível de ser compreendido e entendido de uma maneira pragmática, racional. Mas, inegavelmente, concordemos nisso ou não, a sinergia é algo que traz um tchan, um elan, algo a mais que nem sempre nós conseguimos explicar por meios lógicos ou pelo menos 100% lógicos. A ideia é que nós consigamos, dentro desses vídeos que vão entrar aí na sequência, conversar a respeito disso para que você perceba, primeiro, se o seu time trabalha de modo sinérgico. Segundo, se você colabora para a sinergia do time. Em terceiro lugar, se você for o líder do time, como você consegue mudar essa chave dentro do time e fazer a equipe trabalhar de uma maneira com maior sinergia. E se eventualmente você não é o líder do time, como que o seu líder, avaliando aí de fora, como que o seu líder ele consegue trabalhar isso. E aqui nós não estamos falando de nenhum tipo de julgamento, mas sim uma análise. Perceba, você perceberá dentro das nossas discussões nos próximos vídeos que a sinergia não é algo tão fácil de ser percebida e muito menos de ser obtida. E digo mais, mesmo quando a sinergia é obtida, a dificuldade ainda maior é ser mantida, porque há N variáveis, há uma gama imensa de variáveis internas e externas que tangenciam um processo de trabalho que podem colaborar ou podem comprometer a sinergia. Fatores externos, o cliente interno, o cliente externo, a mudança de liderança, a saída de um profissional, seja uma saída temporária por férias ou afastamento, ou uma saída em definitivo por aposentadoria ou por uma busca de uma nova oportunidade. Enfim, como eu disse, há um grande número de variáveis que podem compor ou descompatibilizar o processo de sinergia. E a ideia é que nós, nos próximos vídeos, comecemos a falar sobre isso. Começando, é claro, sobre a definição de sinergia. Se é algo tão assim intangível, qual seria a definição de sinergia? É o que nós vamos trabalhar a partir de agora. Capítulo 2. Conceitos. Bem, vamos nós agora começar a árdua missão de definir sinergia.
Na realidade, existe uma certa contradição aqui. A definição em si, é claro que você vai entender de maneira muito fácil. Eu trarei algumas definições a você, mas dentro dessas definições, talvez você perceba que há, como eu disse anteriormente, alguns fatores que são intangíveis e que muitas vezes nós não conseguimos explicar de modo suficientemente técnico o porquê a sinergia ocorre ou deixa de ocorrer. Nós podemos perceber ou não percebermos isso dentro de equipes de trabalho, que será a nossa principal abordagem, mas por que não dentro de grupos de amigos? Podemos perceber sinergias dentro de famílias, podemos perceber sinergias em equipes de esportes, futebol, voleibol, basquetebol, handebol, esportes coletivos de modo geral, e podemos perceber inclusive a sinergia ou a falta dela em um casal, em um relacionamento afetivo. Mas como definir então sinergia? Comecemos pelo modo mais pragmático. Vamos falar sobre a etimologia da palavra sinergia, de onde deriva a palavra sinergia. E a palavra sinergia deriva do latim sinergia, que por sua vez, esta palavra do latim deriva da palavra grega sinergos, que significa trabalhar em conjunto ou colaborar. Já dá para nós termos uma ideia, então, do que significa sinergia, pela origem da palavra, pela etimologia da palavra. Mas vamos a uma segunda definição, de modo que talvez nós consigamos, por meio da soma de todas essas definições, e não é à toa que eu utilizei essa máxima aqui da soma das definições, chegarmos a uma definição maior. Sinergia, no dicionário, significa o seguinte, vamos lá? Substantivo feminino. Deriva da fisiologia. Aham, olha que notícia boa. Particularmente, a mim isso é muito favorável, porque derivando da fisiologia, sendo eu um profissional originalmente da área de biológicas, fica muito mais fácil, a mim, pelo menos, o entendimento. Mas vamos à definição da fisiologia, por meio da fisiologia, do que significa sinergia? Vamos lá, de acordo com o dicionário. Sinergia, substantivo feminino. 1. Fisiologia, ação associada de dois ou mais órgãos, sistemas ou elementos anatômicos ou biológicos, cujo resultado seja a execução de um movimento ou a realização de uma função orgânica. E antes de partirmos para a segunda definição, também do dicionário, aqui já vai uma dica muito bacana. Você percebeu do que se trata a sinergia? Significa do correto funcionamento das partes envolvidas em um sistema, como, por exemplo, o sistema digestivo, o sistema respiratório, o sistema reprodutor. São órgãos que vão funcionando de tal maneira que o sistema, a composição que é gerada pela função exercida por esses órgãos, acaba funcionando, acaba executando bem os processos biológicos que trata-se de responsabilidade de todas essas estruturas. Vamos então à segunda definição, ainda do dicionário. De acordo com a segunda definição do dicionário, sinergia também pode significar ação ou esforços simultâneos, cooperação, coesão, trabalho ou operação associados. E aqui nós já nos aproximamos um pouco mais daquilo que comumente nós conhecemos por sinergia, dentro do ambiente de trabalho. Esta definição talvez seja meio que autoexplicativa se você fizer parte do meio corporativo de modo geral. Mas há uma outra definição de sinergia que particularmente eu gosto bastante. E preste atenção a esta porque ela vai fazer muita diferença. Sinergia é o conceito de que o valor e o desempenho de dois elementos combinados serão maiores que a soma das partes individuais separadas. E aqui nós podemos resumir tudo em uma frase. Segundo a sinergia, ou segundo esta definição de sinergia, o todo é maior do que a soma das partes. E isso é uma discussão até certo ponto filosófica. Como é que a gente explica isso na prática? Imaginemos o seguinte: você tem as suas expertises, suas competências, suas habilidades, seus conhecimentos. Eu tenho os meus. Se nós formos trabalhar juntos, se estivermos sem sinergia, o seu conhecimento e suas habilidades, mais os meus conhecimentos e as minhas habilidades, serão capazes de gerar um resultado. Isso se nós trabalharmos sem sinergia. Os seus conhecimentos e as suas habilidades, mais
os meus conhecimentos e as minhas habilidades certamente darão ali algum resultado. No entanto, se nós trabalharmos de modo sinérgico, os seus e os meus conhecimentos, as suas e as minhas habilidades, não darão apenas a soma disso, mas elas se multiplicarão, porque nós ajudaremos um ao outro, nós faremos composições muito interessantes, talvez nós nos desafiemos a aprendermos mais, você poderá colaborar para o meu desenvolvimento e eu talvez possa colaborar para o seu desenvolvimento. E o resultado disso certamente será maior do que simplesmente a soma daquilo que nós temos à disposição. Isso será o resultado de uma composição muito maior, composta por um processo, perceba, intangível. De repente, você acabou gostando da minha maneira de trabalhar e eu também fui muito favorável e me adaptei rapidamente à sua maneira de trabalhar. Isso fez com que nós começássemos a pensar em novas soluções, nós nos entusiasmássemos, nós nos desafiássemos e até mesmo ficássemos mais motivados para entregar aquele projeto que teríamos de entregar juntos. Ou seja, aquilo que poderia ser gerado, o resultado em si, pode ser multiplicado, porque mesmo que o resultado gerado seja aquele proposto, certamente nós sairemos muito mais enriquecidos por meio dessa experiência. Ou seja, para algumas máximas e algumas definições de sinergia, e eu confesso a você que talvez as mais aceitas hoje no meio corporativo, a sinergia diz que o todo é maior do que a soma das partes, e é justamente isso o grande pulo do gato dentro da composição de equipes. Equipes que trabalham em sinergia conseguem não apenas entregar resultados, exceder resultados, conseguem fazer com que os profissionais se desenvolvam, o clima seja um clima saudável e agradável de trabalhar. E para finalizar, ainda a gama enorme, acho que você percebeu, de definições de sinergia, tem uma que particularmente eu gosto e que essa talvez seja um pouquinho um tempero pessoal na composição da frase, na formação da frase, para que ela dê o devido valor, o devido efeito àquilo que a sinergia pode favorecer e pode fornecer às equipes quando estas equipes conseguem entrar dentro desse cenário. A definição que eu mais gosto de sinergia, e de novo, é uma definição quase pessoal, com algumas nuances de outras que nós conhecemos, mas com um temperinho que veio aí de minha parte. A definição que eu mais gosto de sinergia diz que sinergia é o processo que acontece quando juntos conseguimos aquilo que jamais conseguiríamos sozinhos. Pode parecer até um pouco romântica essa definição, um pouco fofinha, essa definição, como eu costumo brincar nos treinamentos, um pouco fofinha, mas se nós formos pensar friamente, talvez resuma bem aquilo que nós sentimos quando trabalhamos em equipes em que há algo diferente, que nós não conseguimos nominalizar, nós não conseguimos dar um nome a isso, mas nós percebemos lá no fundo que existe um diferencial. Sinergia, talvez fique este como um dos conceitos para que você use no seu dia a dia, repetindo, é o processo que acontece quando juntos conseguimos aquilo que jamais conseguiríamos sozinhos. E então, dessas definições de sinergia, qual delas vai mais ao encontro daquilo que você pensa sobre o assunto, sobre o tema? Qual delas representa mais hoje o que o seu time aplica no dia a dia? E qual delas faria toda a diferença se, eventualmente, as pessoas do seu time, as pessoas da sua empresa entendessem que a sinergia pode fazer a diferença no nosso dia a dia profissional? Vamos falar um pouco mais sobre isso, inclusive demonstrando na prática como a sinergia pode funcionar. Capítulo 3. Sinergia na prática. Eu não sei se o mesmo que aconteceu comigo aconteceu com você instantes atrás. Eu confesso que nas primeiras vezes em que eu comecei a entender sinergia, a sistematizar o processo de sinergia, a definição de sinergia para conseguir aplicar esse conceito que é tão solicitado nos treinamentos, tudo ficou muito mais claro dentro da minha mente em relação ao conceito em si. Mas ainda assim, eu comecei a pensar, poxa vida, mas por que então mesmo equipes que conseguem trabalhar de modo efetivo nem sempre têm
uma correlação tão grande, nem sempre tem um link tão grande entre as pessoas, e o contrário também. Poxa, por que será que mesmo equipes que têm uma ligação boa entre as pessoas se respeitam, se gostam, elas gostam de trabalhar umas com as outras, por que essas equipes nem sempre geram resultados tão satisfatórios? Porque, analisa comigo, se eventualmente fosse só esse algo a mais, sabe, aquele jogar por música, aquele entender o outro no olhar, que você certamente tem com amigos, com pessoas próximas, talvez com seu cônjuge, com sua cônjuge, você percebe que há algo ali que faz a roda girar mais rápido. Mas, mesmo assim, como é que profissionais que trabalham bem tecnicamente não conseguem gerar resultados? E como é que profissionais que não trabalham às vezes tão bem tecnicamente conseguem gerar resultados? Um outro exemplo para ficar mais fácil o entendimento. Como é que profissionais de uma equipe de futebol ou voleibol, por exemplo, que não são tão tecnicamente competentes ou não são craques naquilo que fazem, conseguem ganhar jogos, as equipes conseguem ganhar jogos, ganhar títulos até, e às vezes equipes formadas por craques de bola não conseguem ganhar títulos. Não sei se você se ateve já a isso. Como eu trabalho com treinamentos e principalmente como eu trabalho com desenvolvimento humano, eu fico pensando nessas coisas e principalmente observando as equipes, equipes de futebol, equipes de voleibol, equipe de trabalho nas empresas que são nossas parceiras, a nossa equipe da Eleve, para verificar exatamente essa sinergia. E atenção, sinergia nem sempre acontece quando a equipe é muito junta, muito grudada. Muitas vezes uma equipe, principalmente nesses dias de home office, uma equipe consegue ser sinérgica sem muitas vezes se encontrar. Conhecer as outras pessoas, terem objetivos comuns e outras premissas que nós veremos mais adiante podem favorecer o aparecimento e a consolidação da sinergia. Mas, como eu disse a você, eu observo bastante as coisas. E quando eu vejo um jogo de futebol, por exemplo, que é o esporte que eu mais gosto, eu fico, além de assistindo ao jogo, principalmente quando não é o jogo do meu time tá bem sem sinergia nos últimos anos, eu confesso a você, mas eu fico prestando atenção no jogo em si, é claro, porque eu gosto do esporte, mas eu fico prestando atenção em algumas variáveis, como os atletas conversam entre si dentro do campo, como eles se dirigem ao treinador, como o treinador se dirige aos atletas. Todas essas variáveis podem demonstrar ou não a sinergia, a existência ou não da sinergia. E uma representação que eu gosto bastante de algo chamado sinergia acontece durante um espetáculo. Eu deixei para citar outros meios de sinergia e esse em especial, justamente para poder mostrar a você o que na minha mente representa como um trabalho repleto de sinergia. Eu não sei se você conhece um grupo de dança, um grupo de sapateado chamado Riverdance. É um grupo irlandês. E eles fazem espetáculos no mundo inteiro, pelo mundo inteiro, espetáculos extremamente valorizados pelas pessoas que gostam de dança. E eu confesso a você que não entendo quase nada de dança, não tenho o hábito de prestar atenção nisso, mas o vídeo que você verá daqui a instantes vai demonstrar, talvez de modo muito objetivo e na prática, o que é sinergia. Então, vamos ao vídeo e ao final, algumas breves considerações e reflexões sobre o que acabaremos de ver. Acompanhe. No centro de um palco, um jovem dançarino inicia um sapateado com leves toques, que vão se intensificando ao longo de sua apresentação. Abrindo os braços e elevando-os para o alto, o jovem dançarino para bruscamente sua apresentação. Ao seu redor, mais 4 jovens iniciam batidas sincronizadas em seus tambores. Uma jovem dançarina surge sapateando ao fundo do palco e, aproximando-se do jovem dançarino, sincronizam seu sapateado com os tambores ao fundo. Sobem uma escada ao fundo do palco e param bruscamente o sapateado. Ao fundo, as cortinas se levantam, à direita e à esquerda do jovem casal. Surgem 2 grupos de novos dançarinos descendo as escadas com um sapateado perfeitamente sincronizado e seguem até a frente do palco. Descendo as escadas de mãos dadas, o jovem casal caminha ao centro, entre os 2 grupos, até a frente do palco, e começam a sapatear novamente em sincronia com os demais.
O grupo para bruscamente. O jovem dançarino avança à frente do grupo e inicia um sapateado solo. Enquanto se encaminha para a esquerda do palco, a jovem dançarina repete seus movimentos, caminhando no sentido contrário. O jovem casal se encaminha novamente para o centro. Os demais dançarinos ao fundo e ao meio avançam à frente, e se intercalando entre homens e mulheres formam uma fileira única, tudo perfeitamente sincronizado. Em um lindo espetáculo de sinergia, levam a plateia à loucura. O sapateado vai se intensificando e, ao som de uma orquestra de violinos, mudam sincronicamente o ritmo do sapateado. O jovem casal inicia uma breve dança à frente do grupo, dão um breve giro. A jovem se encaminha para a esquerda do palco e o jovem à direita, até sumirem por detrás das cortinas. O grupo continua no palco com uma série de movimentos sincronizados. Olhando sincronicamente para a esquerda e em seguida para a direita, sinalizam a entrada do jovem casal. O jovem dançarino e a jovem dançarina se encaminham para o centro do palco novamente. De frente um para o outro, entrelaçam as mãos e começam a girar e girar intensamente, sem perder o ritmo ou a sincronia com os demais. Em seguida, de mãos dadas, ficam novamente de frente para o público, em movimentos sempre sincronizados com os demais. Para finalizar, o jovem casal vai se encaminhando levemente, um pouco mais à frente do palco, e ali permanecem até o fim da apresentação. E então, agora que você terminou de assistir ao vídeo, você consegue perceber algo relativo à sinergia? Conseguiu perceber todo o entrosamento entre as pessoas, o astral com que elas apresentavam ao público aquele número? E talvez você pense assim: ah, Carturan, mas isso não garante que essa equipe ela se dê bem nos bastidores. Isso não garante que essa equipe não tenha ali rivalidades entre pessoas. Olha, minha amiga, meu amigo, eu confesso a você que é muito difícil que não tenha rivalidade entre uma pessoa e outra, é muito difícil que não tenham divergências entre uma pessoa e outra, até porque, se você voltar lá na trilha de trabalho em equipe, ou se você ainda não assistiu à trilha de trabalho em equipe, eu sugiro que você dê uma passadinha lá. Nem sempre divergências e conflitos servem para quebrar a sinergia, muitas vezes servem para levantar o padrão da equipe e, inclusive, fortalecer o vínculo dentro do time. O que eu quero chamar a sua atenção é como as pessoas sincronizadamente, de modo perfeito, logicamente depois de muito treino, de muito ensaio, de muitos erros, de muitos equívocos, de muitas discussões para chegarem ao melhor formato, como elas apresentam de modo completamente sinérgico esse espetáculo. Como eu disse, eu não entendo de danças, mas eu calculo que deva ser extremamente difícil praticar sapateado. E eu não sei se você reparou que ali dentro, além da prática perfeita do sapateado, eu não sei se você reparou que há momentos em que individualmente algumas pessoas têm um maior destaque. E isso vai ao encontro também do conceito de protagonismo, que talvez você já conheça dentro das nossas trilhas de aprendizagem. Mas também há um momento em que todos funcionam quase que simultaneamente para um correto e primoroso espetáculo. Eu não sei se você consegue agora entender de modo um pouco mais sutil o que é sinergia, mas eu confesso a você que esse trecho de vídeo que nós vimos, a mim, traz a representação muito fiel àquilo que talvez uma equipe precise ter para ser e trabalhar em sinergia. Alguns princípios e premissas que nós veremos nos próximos vídeos. Capítulo 4. Benefícios da sinergia. Agora, vamos abordar alguns benefícios que a sinergia pode trazer para o trabalho dentro das equipes. O primeiro benefício é justamente o comprometimento das equipes. Equipes em que a sinergia acontece tende a tornar os colaboradores mais comprometidos. As pessoas ficam mais a fim de fazer as coisas não apenas por si mesmas, mas pelos colegas, pelos outros membros e componentes da equipe. O segundo benefício é o entrosamento entre os colaboradores. Normalmente, a informalidade, o fluxo melhor
de relacionamentos, de comunicação, acaba acontecendo quando nós conseguimos formar sinergia nas equipes. O entrosamento acontece a tal ponto que muitas vezes numa troca de olhares em uma reunião, ou às vezes em uma palavra dentro de um cenário, no ambiente corporativo, no dia a dia profissional, isso faz com que as pessoas entendam o que uma está querendo dizer à outra. Tudo funciona quase que por música, como normalmente a gente costuma falar. Terceiro benefício, e esse é um benefício bem interessante, a descoberta de novos talentos. Esse talvez seja um dos principais benefícios de trabalharmos em uma equipe ou em um ambiente sinérgico. A descoberta de novos talentos. Normalmente, pessoas capacitadas acabam percebendo num ambiente assim, um ambiente fértil e promissor para que elas consigam executar as suas atividades em alta performance, sugerir novas possibilidades. Os novos talentos normalmente são bem acolhidos em equipes e em ambientes onde há sinergia. O contrário também é verdadeiro. Talentos promissores e que poderiam ser muito úteis à empresa acabam não florescendo ou até mesmo mudando de ambiente e, por consequência, de empresa, quando não percebem um ambiente sinérgico e um ambiente propício para que eles consigam desenvolver suas habilidades e suas principais características que podem diferenciá-los dos demais profissionais. Quarto benefício, desenvolvimento de novas habilidades. Segue basicamente a mesma premissa do item anterior, em que as pessoas conseguem, inclusive por trocas de informações, trocas de conhecimentos, desenvolver novas habilidades. Ali, o medo de errar, o julgamento quando se erra, é muito menor em uma equipe sinérgica. E isso faz com que as pessoas busquem, até mesmo por conta própria, desenvolverem novas habilidades para si mesmas, mas para também conseguirem colaborar mais com o time. Quinta premissa, ou quinto benefício da sinergia dentro de um ambiente: melhores relações interpessoais. Isso pode até mesmo parecer óbvio, mas as relações interpessoais saudáveis também colaboram para que o ambiente seja um ambiente muito mais promissor e muito mais voltado a melhorias de performance, de execução, de tarefa, de atingimento de resultados. Isso faz com que as pessoas sintam-se mais privilegiadas em trabalhar em ambientes assim e sintam-se mais engajadas em fazer deste ambiente um ambiente cada vez melhor. E por último, como último benefício da sinergia, resultados positivos para a organização empresarial. Bem, como você pode certamente ter chegado à conclusão após nós mencionarmos os benefícios anteriores da sinergia, é quase óbvio que o ambiente deste jeito, o ambiente sinérgico, faz com que a empresa, de modo geral, consiga ter melhores resultados. Não apenas os resultados concretos em relação à performance e às finanças, mas resultados também em relação ao clima organizacional, ao desempenho dos colaboradores. Talvez, ao imaginarmos um ambiente assim, sinérgico, com todos esses benefícios gerados, possamos imaginar que isso é quase uma utopia, algo ilusório ou muito difícil de ser atingido. Pois me permita comentar com você, que me escuta e me assiste agora, que isso é uma premissa muito bacana e que eu já vi acontecer em alguns ambientes, em alguns clientes que nós da Eleven trabalhamos. E é muito interessante perceber como ali as coisas fluem de modo muito natural nesses ambientes, nessas empresas e até mesmo em equipes dentro de empresas que não são completamente sinérgicas, as coisas fluem de modo muito mais natural e muito mais fluido, fazendo com que os resultados sejam alcançados quase que por consequência do trabalho que é realizado e que as pessoas ali presentes e participantes dessa sinergia sintam-se muito mais gratificadas, reconhecidas e motivadas em trabalhar. E então, o que falta para o seu time ter todos esses benefícios da sinergia? Ou, uma segunda reflexão, quais desses benefícios de uma equipe, de um ambiente sinérgico, você já consegue detectar e perceber no seu time?